minha primeira dúvida, né, Rafa? Minha primeira dúvida ali é na questão epidemiológica, se eu posso dizer assim, da doença, do transtorno. Eu lembro que um tempo atrás quase a gente não ouvia falar de autismo. E hoje parece que tem desculpa o termo, se não é esse, uma epidemia, né, de autismo. Isso vem de quê? Do diagnóstico, realmente, da melhora do diagnóstico. Aprendeu a fazer o diagnóstico, sim, né? Com certeza. Ou se tem muito né? um subdiagnóstico ou um hiperdiagnóstico, como algumas pessoas temem em falar. Então, isso é muito interessante essa pergunta, porque alguns meses atrás, com um grupo de psicólogos em Londres, a gente estava falando exatamente sobre isso. Porque está tendo também muito diagnóstico de autismo em crianças que não são autistas. Ah, esqueci de falar, né? Nossa convidada de hoje é internacional. Hoje você está em Londres, né? Eu moro em Londres, né? Morou na Itália há muito tempo. Morei também na Itália e eu atualmente moro em Londres. Então, assim, o que eu vejo que também tem essa questão de diagnóstico não correto, né? Qualquer criança que apresenta alguns sintomas que pode aparecer dentro de um quadro, né, do espectro, do autismo, não, já é autista. E não é, a gente precisa ter muito cuidado, né? O diagnóstico, seja do autismo, seja da esquizofrenia, transtorno bipolar, borderline, são doenças, né, ou transtornos. Por que eu falo doença, não sendo uma doença? Porque se não tratado, ele desenvolve comorbidades que passam a ser doenças. Correto. Né? Então, assim, dentro de qualquer transtorno, se não tiver um diagnóstico com um diferencial correto, é muito difícil, seja o tratamento, né? E a pessoa pode ter realmente uma vida muito difícil. Então, é importante a gente falar sobre, mas também não exagerar. Né? Hoje, a gente vê um absurdo de pessoas, eu tenho TDA, eu tenho transtorno bipolar, porque talvez eu acordo triste e à noite eu estou alegre. Não é bem assim. Né? Tem um parâmetro bem preciso, tem sintomas, tem períodos que a gente avalia desses sintomas. Então, assim, precisa se falar muito, mas precisa ter muito cuidado com o diagnóstico também. Tem que tomar cuidado com os especialistas aí de redes sociais, né, Rafa? Exatamente, Exato. porque aconteceu esse, como o Alex disse, um surto. Você citou do TDAH, que o pessoal chama, né? Houve até um grupo aqui no Brasil que estava denunciando, trazendo ao alerta que tinham muitas crianças que tinham a hiperatividade natural de uma criança e até por causa do período da pandemia teve a reclusão das crianças, não tinha onde gastar energia e começou a atacar a famosa, né, RIVO, né, na galera, começou a medicar, sendo que não era comprovadamente o diagnóstico dessa criança com TDAH ou hiperatividade, etc. Então houve um problema, né? Exato, e é a questão também, né, é muito sério isso, porque olha só, falando de criança, a gente sabe que todo transtorno, né, seja esquizofrenia ou o autismo, ele começa bem cedo. Só que alguns sintomas aparecem mais na adolescência, como a esquizofrenia, é mais comum aparecer na adolescência, mas a criança já em idade tênera já começa a mostrar alguns sintomas, né? No autismo, a gente já percebe bem isso, né? Então, o que acontece também? Então, tem crianças que elas são, sim, hiperativas. Mas por quê? Hoje, a gente tem muita informação. Sim. Então, eu vejo crianças o tempo inteiro com celular, televisão e muita a criança multitela. Então, a criança também... E ela quer replicar tudo aquilo que ela vê, né? Exato. E a criança, pais, né? Hoje a gente leva uma vida agitada, pais ansiosos, a criança é um reflexo de tudo isso também. Então, assim, a gente precisa entender o que é uma hiperatividade normal de uma criança, né? Crianças que vivem em apartamento, que não, talvez, né, sai da escola para casa, não tem um espaço para deixar, né, fluir as energias, porque elas têm essa energia, e aí... Nossa, essa criança é superativa. Não, ela não é superativa. Ela precisa, né, um modo para fazer sair essa energia. E se essa criança não é
estimulada de uma maneira correta, ela vai apresentar alguns sintomas, como a gente vê hoje muita criança ansiosa. Mas isso não quer dizer que ela tem um quadro, um quadro transtorno de um diagnosticado, transtorno. né? Exato. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso.